Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era tarde da noite quando Jason Carter e Marcus Jefferson, ambos respeitados capitães do exército, voltavam para casa de uma cerimônia militar. A cidade parecia tranquila, mas nas sombras, 2 policiais racistas patrulhavam, procurando uma oportunidade para humilhar e intimidar. Sem motivo aparente, a polícia prendeu os capitães, inventando acusações absurdas de comportamento suspeito. As algemas estalaram, os rostos dos 2 homens permaneceram impassíveis, mas seus olhos ardiam com uma determinação silenciosa. Transeuntes chocados filmaram a cena. Em poucos minutos, o vídeo viralizou nas redes sociais. A indignação explodiu. Mensagens de apoio choveram, e especialistas em direitos civis começaram a examinar o caso. Mas Jason e Marcus não tinham intenção de continuar sendo vítimas. Seu sangue exigia vingança, não por meio da violência, mas justiça por meio da exposição e da retaliação metódica. O que começou como um abuso de poder racista desencadearia uma reação nacional. Os Estados Unidos estavam prestes a descobrir que esses 2 capitães jamais se deixariam humilhar impunemente. Sua vingança seria imediata, calculada e implacável. A noite caíra sobre a cidade de Charleston. Os postes de luz iluminavam fracamente as ruas ladeadas por casas antigas e carros estacionados. Jason Carter e Marcus Jefferson retornavam de uma cerimônia militar onde haviam sido homenageados por seus serviços excepcionais. Cansados, mas orgulhosos, eles discutiam os próximos projetos de sua unidade, sem saber que estavam sendo observados. 2 policiais, Thomas Grady e Kevin Blake, patrulhavam o bairro. Grady, branco e conhecido por sua origem racista, olhava com desconfiança para cada rosto negro que encontrava. Blake, mais jovem, seguia cegamente o colega, impressionado com sua autoridade. Ao avistar os capitães, Grady diminuiu a velocidade do veículo. "Ei, esses caras, eles parecem pensar que são outra pessoa", sussurrou para Blake. Sem nenhum motivo legítimo, decidiram interceptar os 2 homens. "Senhores, saiam do veículo!" Grady gritou enquanto se aproximava de Jason e Marcus, que caminhavam na calçada. Jason, com as mãos levemente levantadas, respondeu calmamente: "Policiais, posso perguntar o que fizemos?" Grady, irritado com a calma e a confiança de Jason, inventou um pretexto: "Você se encaixa na descrição dos suspeitos envolvidos em um caso recente. Mostre sua identidade." Marcus tirou a carteira e entregou seus documentos. Tudo estava em ordem, mas Grady não quis ouvir. Algemas foram amarradas em seus pulsos, e os capitães foram forçados a entrar na viatura. Os transeuntes sacaram seus celulares. Um vizinho gritou: "Eles não fizeram nada", mas Grady e Blake ignoraram os protestos. O vídeo filmado de uma sacada começou imediatamente a circular nas redes sociais. Dentro do carro, Jason sussurrou para Marcus: "Não se preocupe. Vamos usar isso a nosso favor." Marcus assentiu. A raiva estava lá, mas ainda mais forte era a determinação de não continuarem sendo vítimas. Essa prisão injusta e humilhante desencadearia uma reação que abalaria não só a cidade, mas todo o país. A cena se desenrolou sob a luz fraca dos postes de luz do bairro residencial. Transeuntes se aglomeraram, alguns chocados, outros indignados, enquanto os 2 capitães algemados eram forçados a se ajoelhar em frente à viatura. Uma vizinha idosa, Martha Reynolds, filmava a cena da sacada. "Que diabos eles fizeram?" gritou ela. Os rostos dos transeuntes refletiam incredulidade e raiva. Grady, arrogante e seguro de si, não se importava com olhares ou câmeras. "Mantenham a calma, cidadãos. Eles são suspeitos." Blake assentiu, ignorando os murmúrios e protestos. Mas o que eles não sabiam era que no bolso de Jason, seu celular registrava cada palavra, cada movimento, cada abuso ao vivo. A filmagem foi imediatamente compartilhada nas redes sociais. Em poucos minutos, o vídeo viralizou acompanhado da hashtag Justiça para os Capitães. Os comentários se multiplicaram: indignação, raiva e apoio aos 2 policiais presos injustamente. A mídia local começou a divulgar a história, descrevendo a cena como um exemplo flagrante de racismo e abuso de poder. Dentro do veículo, Marcus sussurrou: "Olha, as coisas já estão se movendo. As pessoas estão começando a ver a verdade." Jason respondeu com um olhar frio mas determinado: "Era exatamente isso que queríamos. Toda injustiça tem um preço." Os oficiais, cegos pela arrogância, não sabiam que suas ações haviam desencadeado um movimento. A humilhação pública não afetou apenas os capitães, também expôs a injustiça e o racismo sistêmico que assolavam seu departamento.
Naquela noite, Jason e Marcos perceberam que a prisão não era o fim, mas o começo de uma batalha nacional por justiça e respeito. Na manhã seguinte, o vídeo da prisão já havia se espalhado pela cidade e pelos estados. Os capitães Jason Carter e Marcus Jefferson ainda estavam sob investigação, mas a opinião pública era esmagadoramente favorável a eles. Na casa de Jason, sua irmã mais velha, Lisa Carter, recebia ligações incessantes. "Todos estão com você, irmão", exclamou uma voz ao telefone. Amigos, colegas soldados e ex-companheiros do exército se reuniram para oferecer apoio e conselhos. Marcos, por sua vez, recebia mensagens de veteranos de todo o país. Grupos de direitos civis, alertados pela disseminação viral do vídeo, ofereceram assistência jurídica. Os dois capitães, apesar do choque da prisão, começaram a sentir uma nova força, não estavam sozinhos. À noite, um renomado advogado de direitos civis, Robert Simons, foi à sede da polícia para exigir a libertação imediata dos capitães. Dirigiu-se diretamente ao comandante. "Estas prisões são infundadas e motivadas pela cor da pele destes homens. Tem 24 horas para corrigir esta injustiça antes de tomarmos medidas legais a nível nacional." A pressão da mídia aumentou. Emissoras de televisão locais e nacionais cobriram o caso, exibindo imagens de humilhação e prisões arbitrárias. Nas redes sociais, mensagens de apoio e revolta se multiplicaram. #Libertem os capitães, #Zero Racismo. Dentro da cela, Jason sussurrou para Marcos: "Viu? Eles não sabem com quem estão lidando." Marcos assentiu, com um leve sorriso nos lábios. A reação começa. E será implacável. Naquela noite, a cidade percebeu que os capitães não eram meras vítimas. Eram símbolos de coragem e resistência. E atrás das grades, uma ideia começou a criar raízes: usar toda a injustiça como arma para derrubar aqueles que acreditavam poder humilhá-los impunemente. Jason e Marcos foram libertados sob fiança graças à pressão da mídia e à intervenção de seus advogados. Mas eles sabiam que a batalha estava apenas começando. Os policiais racistas Grady e Blake achavam que haviam escapado de quaisquer consequências, mas os capitães tinham outros planos. Em um escritório discreto, Jason apresentou arquivos, vídeos e depoimentos de testemunhas diante de Marcos. "Tudo o que eles fizeram, cada abuso, cada insulto, está tudo registrado", disse ele. "Vamos usar as próprias ações deles contra eles." Marcos assentiu. "Não estamos falando de vingança violenta, Jason. Estamos falando de justiça, mas vamos humilhá-los como fizeram conosco, publicamente, legalmente e irrevogavelmente." A estratégia deles se desenrolou em várias etapas. 1. Coleta de evidências. Toda a interação o passado dos policiais foi documentado, de seus incidentes racistas antes de suas reclamações serem ignoradas. 2. Mobilização da mídia. Dos jornalistas de confiança foram contatados para cobrir a história e expor a injustiça em nível nacional. 3. Apoio jurídico massivo. Uma equipe de advogados especializados em direitos civis foi formada para preparar procedimentos legais fortes e implacáveis. 4. Pressão pública. Redes sociais e protestos pacíficos seriam usados para amplificar a mensagem e mostrar que a comunidade não permaneceria silencioso. Jason olhou para Marcos e disse: "Eles pensaram que estavam nos intimidando. Agora todo erro que cometeram será exposto, cada erro será ampliado." Marcos deu um sorriso frio. "E enquanto isso, vamos parecer os homens calmos e dignos que eles tentaram menosprezar. A arrogância deles será a ruína deles." Nos dias seguintes, os capitães começaram a coletar evidências, organizar entrevistas e preparar casos sólidos. Cada ação era calculada para atingir onde mais doía, não apenas os próprios policiais, mas todo o sistema que os protegia. A vingança de Jason e Marcos não foi uma reação impulsiva. Foi um plano metódico, uma lição de poder e justiça. E logo os Estados Unidos perceberiam que por trás de sua calma, havia uma força pronta para atacar onde mais doía. Dias após a libertação dos capitães, a imprensa começou a divulgar informações que abalaram o departamento de polícia. Repórteres haviam recebido arquivos confidenciais da equipe jurídica de Jason e Marcos. Esses documentos revelavam comportamento racista recorrente de Grady e Blake, bem como denúncias anteriores que haviam sido ignoradas ou abafadas por seus superiores. A mídia nacional noticiou a história, manchetes chocantes, entrevistas com especialistas em direitos civis e depoimentos de vítimas anteriores. Imagens e vídeos de várias prisões ilegais dos dois policiais circulavam em todas as plataformas. Em uma entrevista para a TV, Jason explicou calmamente: "Não se trata apenas de nós. Esse abuso é sistemático. Temos evidências de que esse comportamento não deve ficar impune." Marcos acrescentou:
Todo cidadão merece respeito e justiça, independentemente da cor da pele. Estamos aqui para lembrar aos agentes da lei que suas ações têm consequências. A reação foi imediata. Manifestações pacíficas foram organizadas em frente à delegacia. As hashtags #Justiça para os Capitães e #Paraoracismo Político nas redes sociais. Políticos locais foram forçados a reagir. A inspeção interna do departamento foi aberta sob pressão nacional. Grady e Blake, antes confiantes, viram suas reputações ruir. Seus colegas começaram a evitá-los, temendo que sua cumplicidade os assombrasse. Em casa, Jason e Marcus estavam lado a lado assistindo ao noticiário na televisão. Marcus sussurrou: "Você tem noção da magnitude disso? Eles acharam que a gente ia ficar quieto." Jason assentiu. "E agora o país inteiro vê a verdade. A luta está em andamento." Pela primeira vez, os capitães sentiram que a justiça que vinham preparando em suas celas estava realmente começando a fazer efeito. Era apenas o começo, mas o país acabará de entender que o racismo e a impunidade finalmente encontrariam um muro de determinação e coragem. Com a atenção nacional agora voltada para eles, Jason Carter e Marcus Jefferson entraram em ação. Seu plano não era mais simplesmente expor policiais racistas. Eles queriam reformar o sistema e mostrar que a impunidade tinha limites. Começaram organizando uma série de coletivas de imprensa e entrevistas. Cada declaração foi ponderada, precisa e implacável. Jason se dirigiu à imprensa. "Esta não é apenas a nossa história. É a história de todos os cidadãos que foram vítimas de abuso de poder. Decidimos lutar pela justiça." Enquanto isso, Marcos supervisionava a coleta de depoimentos adicionais de testemunhas. Dezenas de cidadãos haviam sido assediados, humilhados ou presos sem justa causa por Grady e Blake. Seus relatos detalhados agora constituíam um caso irrefutável. A comunidade negra se mobilizou em massa. Associações, lideranças locais e ex-militares organizaram manifestações pacíficas em frente à delegacia e em praças públicas. Os slogans gritavam unidade e determinação, justiça, respeito. Nos bastidores, a equipe jurídica de Jason e Marcus entrou com uma ação judicial após a outra. Cada ação policial injusta foi meticulosamente documentada, cada abuso foi publicamente amplificado para demonstrar a gravidade da situação. Grady e Blake, antes arrogantes, viram-se isolados. Seus superiores, pressionados pela mídia e pela sociedade, suspenderam os dois oficiais. As redes sociais e de televisão continuaram a destacar as evidências acumuladas pelos capitães. Uma noite, Marcus disse a Jason: "Olha para eles. Estão em pânico, e era exatamente disso que precisávamos." Jason sorriu, e isso é só o começo. Enquanto permanecermos calmos e organizados, a queda deles será completa. A resposta dos capitães não foi apenas vingança, foi uma lição para todo um sistema. Os Estados Unidos tinham acabado de aprender que uma justiça metódica e determinada poderia derrubar até os mais poderosos e arrogantes. O caso de Jason Carter e Marcus Jefferson já havia se espalhado para além de Charleston. Redes de televisão nacionais e os jornais mais influentes dos Estados Unidos estavam dando continuidade à história. Especialistas em direitos civis, políticos e celebridades se manifestaram publicamente para denunciar a injustiça e o racismo sistêmico expostos pela prisão. As redes sociais estavam em polvorosa. Vídeos das prisões falsas e depoimentos das vítimas anteriores de Grady e Blake circulavam por toda parte. Hashtags #Justiça para os Capitães e #Paraoracismo Político como o Twitter, o Instagram e o TikTok. Mesmo jornalistas inicialmente céticos tiveram que admitir o óbvio: a polícia não agiu com base em argumentos legítimos. As evidências acumuladas pelos capitães eram sólidas e irrefutáveis. Grady e Blake, os dois policiais responsáveis pela prisão injusta, tornaram-se símbolos de arrogância e impunidade. Sua imagem pública se desintegrou. Os pedidos de demissão aumentaram. Delegacias vizinhas se distanciaram, temendo associação com o comportamento deles. Em seu escritório, Jason assistia aos canais de notícias com uma calma impressionante. "Tudo o que fizemos, cada evidência, cada testemunho. Veja o que está causando." Marcus, com um sorriso frio nos lábios, respondeu: "Eles acharam que poderiam nos derrotar em poucas horas. Agora o país inteiro vê a verdade. E ela não pode ser ignorada." A mídia não se limitou a noticiar os fatos. Ela também examinou as consequências sistêmicas. Investigações foram iniciadas, policiais foram convocados e a população começou a exigir reformas estruturais. Foi um choque nacional. Os capitães não eram apenas vítimas, haviam se tornado símbolos de resistência e justiça metódica.
Seus adversários, antes arrogantes e autoconfiantes, finalmente compreenderam que a verdade e a determinação podiam atingir com mais força do que qualquer autoridade abusiva. Grady e Blake achavam que suas carreiras e reputações sobreviveriam à indignação pública. Estavam redondamente enganados. Investigações internas revelaram a extensão de seus abusos, dezenas de denúncias ignoradas, prisões injustas, insultos raciais. Todos os documentos e vídeos que Jason e Marcus haviam acumulado estavam agora nas mãos das autoridades. Seus colegas começaram a evitá-los. Mesmo seus superiores não podiam mais proteger os dois policiais sem se exporem a um escândalo nacional. Seus superiores tiveram que tomar medidas imediatas. Grady e Blake foram suspensos com perda de salário e ameaçados de demissão permanente. Mas a maior humilhação não foi profissional, foi pública. A mídia divulgou seus nomes, suas ações passadas e as evidências irrefutáveis de seu comportamento racista. Nas redes sociais, os comentários foram implacáveis. Hashtags debochadas e acusatórias se multiplicaram, e Grady e Blake passaram a ser vistos como exemplos do que a corrupção e o racismo poderiam levar. Nesse ponto, Jason e Marcus decidiram ir mais longe. Testemunharam em uma audiência pública para denunciar os abusos e explicar como cidadãos poderiam se proteger contra ações arbitrárias. Jason disse: "Justiça não é apenas um direito, é uma responsabilidade. E todos têm o dever de se manifestar contra a injustiça." Marcus acrescentou: "Não buscamos vingança. Buscamos garantir que essas ações não se repetissem. A moral triunfa quando acompanhada de coragem." Grady e Blake, humilhados e suspensos publicamente, perceberam tarde demais que a arrogância e o racismo tinham um preço. Sua impunidade havia desaparecido, substituída por opróbrio e escândalo. A cidade e todo o país estavam começando a perceber que o verdadeiro poder não estava no medo ou na autoridade abusiva, mas na dignidade, na determinação e na ação metódica para defender a justiça. A história de Jason Carter e Marcus Jefferson rapidamente se espalhou para além de Charleston. A mídia nacional, as redes sociais e os canais de notícias 24 horas divulgaram a história. Os cidadãos, chocados com a extensão dos abusos policiais expostos, começaram a exigir reformas imediatas. Manifestações pacíficas ocorreram em grandes cidades, incluindo Nova York, Los Angeles, Atlanta e Washington. DC cartazes dizem: "Justiça para todos. Acabem com o racismo institucional." Os discursos dos capitães em coletivas de imprensa foram amplamente citados e compartilhados, inspirando os cidadãos a se mobilizarem contra a injustiça sistêmica. No Capitólio, os legisladores começaram a debater novas medidas para coibir o abuso policial e garantir o monitoramento rigoroso das denúncias. Governadores e autoridades locais foram forçados a responder publicamente, afirmando seu compromisso com a reforma do sistema e a punição dos responsáveis. Isolados e humilhados publicamente, Grady e Blake não podiam mais agir livremente. Cada declaração pública dos capitães aumentava sua pressão. Toda a nação agora via a verdade. Até mesmo suas famílias começaram a enfrentar críticas e desaprovação. Em um escritório silencioso, Jason assistia à televisão. Marcus, sentado ao lado, comentou: "Vejam o que desencadeamos. Não são apenas as carreiras deles que estão sendo destruídas. É todo um sistema que precisa pensar duas vezes antes de fazer isso." Jason assentiu. "Plantamos as sementes da mudança. Mas precisamos permanecer vigilantes. A justiça é um trabalho constante e em andamento, não uma vitória única." Foi um ponto de virada nacional. A prisão injusta de 2 capitães negros tornou-se um poderoso símbolo de resistência, justiça e responsabilização. Os Estados Unidos, chocados, finalmente entenderam que abusos racistas de poder podiam e deviam ser expostos e punidos. Poucas semanas após o incidente, Grady e Blake foram oficialmente demitidos e enfrentavam processos por abuso de poder e discriminação racial. Suas reputações estavam irreparavelmente manchadas, e até mesmo seus ex-colegas os rejeitavam. A justiça paciente e metódica finalmente havia alcançado os policiais arrogantes. Para Jason Carter e Marcus Jefferson, isso foi mais do que uma vitória pessoal, foi a confirmação de que determinação, estratégia e dignidade poderiam triunfar sobre a injustiça. Os 2 capitães foram convidados para programas de televisão, palestras públicas e universidades para compartilhar suas experiências e inspirar outros a lutar por justiça. Reformas no Departamento de Polícia de Charleston estavam em andamento. Novos procedimentos de supervisão, treinamento antidiscriminação e mecanismos de denúncia reforçados prometiam reduzir drasticamente os abusos futuros.
Os capitães não apenas vingaram a humilhação sofrida, mas também abriram caminho para uma mudança sistêmica. Certa noite, Jason e Marcos se encontraram no terraço de um prédio com vista para a cidade iluminada. Marcos sussurrou: "Nós vencemos. Mas mais do que isso, mudamos algo neste país." Jason sorriu: "A vingança não era só para nós. Era para todos que nunca tiveram voz. E veja, agora todos podem ouvir." Os Estados Unidos agora se lembram desta história como a de dois homens que, apesar da injustiça e da humilhação, lutaram com inteligência, dignidade e coragem. Suas ações deixaram uma marca indelével, a da justiça sistemática, da resistência ao racismo e do poder da coragem individual diante do poder arbitrário. Assim, a vingança estava completa, moral, pública, simbólica e inspiradora. Jason e Marcos não eram mais apenas capitães. Eles se tornaram lendas de justiça e resiliência.